Muito bom. Cacai, uma linha de defesa dos bolsonaristas, aparentemente é a principal linha de defesa deles. Eles foram todos para os Estados Unidos, foi uma comitiva lá de bolsonaristas, foi a turma toda lá. E eles estão fazendo encontros com republicanos da extrema-direita americana, e a principal linha de defesa deles é que é uma ditadura judicial, há uma ditadura judicial no Brasil, que o Brasil virou uma Venezuela, uma Cuba, é o que eles falam. Tem campos de concentração, gulags, e que a justiça, o STF, faz o que o Lula quer. Eles têm, na bolha deles, eles estão conseguindo agitar essa narrativa. Como é que você pode responder a isso? Por isso é que eu digo, Miguel, que é necessário que a gente faça, que a Polícia Federal faça, a sociedade brasileira cobre, a Polícia Federal faça um relatório com a maior urgência possível. Porque o que eles estão fazendo é de uma gravidade ímpar. Veja bem, eu entendo que não há motivo para a prisão preventiva nesse momento. Entendo até mais, tenho recebido críticas da esquerda, de amigos meus, eu entendo que nós não podemos fazer aquilo que eles fizeram, que a Lava Jato fez. A Lava Jato é que é a origem básica desse bolsonarismo. Nós temos que dar a eles todos os direitos de defesa, devido processo legal e presunção de inocência. Assim que funciona num país civilizado, democrático. O processo penal democrático exige isso. Só que eles estão tomando algumas atitudes, como aquela de 25 de janeiro, 25 de fevereiro, onde foi feita uma manifestação enorme, onde eles, ainda que o presidente, o ex-presidente, não tivesse falado as enormidades de besteira que ele falava antes, mas o seu grupo falou, o Malafaia foi lá para falar, ou seja, tudo combinado. Só que essa preparação que eles estão fazendo, essa ida aos Estados Unidos, que é uma coisa ridícula, eles chegaram na porta do Congresso Nacional, não permitiram que eles falassem, eles começaram a dar entrevista lá fora em inglês, foi uma coisa risível, assim, dá até uma certa vergonha alheia e tal. Mas o que interessa é que, na minha visão, e eu tenho escrito sobre isso, ao politizar as ações do Supremo, eles estão, sim, com risco de fazer obstrução de justiça. Veja bem, como é grave isso. Eles estão fazendo uma coisa que não é desconectada, é bem conectada. O Bolsonaro vai para o interior do Rio de Janeiro, faz uma carreata e vai andando pelo Brasil, ou seja, ele desistiu da defesa técnica, praticamente desistiu, porque ele sabe que não tem saída, ele sabe que a materialidade está posta, abundantemente posta, ele sabe que a autoria é irrefutável, ainda mais agora com depoimento de almirante, general, presidente de partido, porque o Valdemar também Costa Neto jogou ele no fogo, que é assim que esse pessoal funciona. Então, Miguel, está na hora de tomar uma atitude. Se nós deixarmos que esse grupo, que o bolsonarismo virou uma febre no país, quer dizer, são pessoas que fizeram uma espécie de uma lavagem cerebral, muitos deles acham que o Bolsonaro ainda está coordenando o Brasil. Essa é a verdade. Eles acham que o Trump vai ganhar e vai, com isso, fazer com que o Bolsonaro assuma o poder aqui. É de uma falta de densidade. Olha, aquilo que eu dizia para Lava Jato, Moro e seus procuradores amestrados, serve para esse pessoal. São indigentes intelectuais. São pessoas que têm uma visão do mundo que é completamente fora da realidade. E eu repito, falar em ditadura do judiciário é forçar uma tentativa de julgar a população contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é grave. Isso é muito grave. Se viesse de uma pessoa isolada, a pessoa tem o direito de fazer crítica ao Supremo, a qualquer um. Mas isso como uma coordenação de defesa, porque é isso que nós estamos vendo aí, Miguel. Pense comigo. Nada mais é do que um certo desespero da falta de defesa técnica. Está todo provado. Absolutamente. Eles fizeram prova contra eles. É a Operação Tabajara. Eles foram lá e gravaram uma reunião onde tem um general que fala e dá o golpe rápido. E outras coisas gravíssimas. Depois, documentos que foram apreendidos, veja bem, e nós ainda não sabemos o que foi apreendido na casa desses generais. Porque o general Heleno, que é um homem arrogante, provavelmente ele deve ter pensado,
jamais alguém ousará entrar na minha casa. Entrou sim. Entrou e fez uma busca e apreensão. Esses documentos ainda não foram analisados. Só que se nós deixarmos para analisar tudo que for acontecendo, nós vamos ficar aqui 1 ano fazendo operações. Porque esse grupo tinha uma capilaridade criminosa, eles eram serial killer do crime. Então, eu acho que esse movimento deles de pressionar o Supremo, de falar que o Supremo, hoje em dia, está sob a coordenação do Lula, que é um absurdo, é falta de visão da realidade. Isso, sendo feito de uma forma isolada, é um direito de crítica óbvio, você pode criticar o Congresso, eu mesmo critico, falo que está cooptado, não tenha dúvida nenhuma. Critico o Supremo Tribunal muitas vezes. Agora, não se pode fazer disso uma maneira de fazer a defesa num processo criminal. Escuta a diferença do que eu estou dizendo. Estou dizendo uma coisa que é grave. Eu penso que esses movimentos coordenados, concatenados, para poder atacar o Supremo Tribunal, para minar a confiança da população e das pessoas no poder que vai julgar esse bando, isso pode significar, sim, uma hipótese de obstrução de justiça, o que resultaria em prisão preventiva. Veja como é grave. Eu que defendo que eles devem ser presos só após a prisão, eu costumo dizer que nas eleições do Lula, nós estávamos julgando a barbárie contra a civilização e a democracia venceu com a vitória do Lula. Mas nós não podemos usar os métodos da barbárie, não podemos prender antecipadamente, não podemos fazer prisões para delação, que é tudo que o grupo deles fazia na época da Lava Jato e depois. Porém, eu estou vendo um movimento que tem certa gravidade e peço a reflexão para a necessidade de um relatório rápido para que o Ministério Público possa apresentar a denúncia e levar a julgamento. Porque, senão, a defesa técnica que deveria estar sendo feita nos autos do inquérito e que deve estar vendo que não tem muito o que fazer, porque as provas vão se acumulando de uma maneira impressionante, essa defesa passa a ser feita política pressionando o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ocorrer. Nós temos que alertar que isso não pode ocorrer e isso pode ser, sim, obstrução de justiça.